Olá a todos, me chamo Pedro. Hoje a gente vai falar sobre a pinagem e as portas digitais e analógicas do Arduino, tá? Bom, vamos começar explicando um pouco sobre a pinagem, tá? O Arduino, aqui como vocês podem ver, ele tem alguns pinos, tá? Esses a gente utiliza para conectar outros componentes a ele, para a gente poder fazer alguns projetos. E é através dessas portas que a gente faz conexões com os outros dispositivos, tá? Cada uma delas tem as suas funções, peculiaridades, tá? Cada uma tem alguma função específica dentro do Arduino, cada uma desempenha um papel. E as principais que a gente pode ter aqui são os pinos de alimentação. Então aqui, por exemplo, é um pino de alimentação, só um momentinho. Bom, então essa aqui é uma das portas de alimentação. A gente pode colocar uma fonte aqui que vai de 7 a 12 volts para poder ligar o Arduino. Aqui a gente também tem outra porta possível para alimentação. Aqui é a porta USB dele, ela pega diretamente 5 volts, que é direto da porta do computador ou de alguma fonte de celular. Aqui em VIN, esse pequeno pino aqui, a gente tem a parte que pega uma voltagem de entrada. Então é uma voltagem de entrada que a gente pode colocar aqui, que também vai alimentar o Arduino. Só que a gente também tem que lembrar de colocar um negativo aqui para poder deixar tudo junto. Temos as portas digitais. Portas digitais são todas as portas que têm alguma numeração. Então, daqui do 13 até o 0, a gente tem portas digitais, tá? As portas digitais também estão aqui, tá? Esse A0, A1, A2 até o A5 aqui também são todas portas digitais. Só que esse A0 até o A5, eles são usados geralmente como portas analógicas, tá? E tem também as portas seriais, que são USB, que é uma porta serial, e esses dois pinos digitais aqui, TX e RX, que também são portas digitais, tá? Então, do 0 até o 13, portas digitais, sendo 0 e 1 também portas seriais. A 0 até a 5 são portas digitais e analógicas, tá? E portas de alimentação, a gente tem o USB, a fonte de alimentação e o VIN aqui, né? Voltagem de input. E tem outros pinos aqui também, por exemplo, como os 5 volts, 3.3 volts, GND e tal. Isso são para conectar os componentes, tá? Que às vezes eles necessitam de alimentação, a gente conecta neles, tá bom? Bom, as portas analógicas, tá? As grandezas analógicas são as que variam de forma contínua. As entradas analógicas conseguem interpretar sinais analógicos e transformá-los em digitais, fazendo com que o Arduino trabalhe com esse tipo de informação. Antes vamos explicar um pouquinho o que são as portas digitais, tá? Para poder entender o conceito de porta analógica. As grandezas digitais, elas são aquelas que variam em intervalos definidos, não contínuos. Tá? Os circuitos são equipamentos digitais que trabalham com dois sinais, ou seja, nível baixo e nível alto. Então, o nível alto ele vai ser o nosso 5 volts, nível baixo 0 volts, tá? Então, a porta digital é 0 ou 1, ligado ou desligado, alto ou baixo, 5 volts ou 0 volts, tá bom? Também pode variar o alto dele para 3.3 volts, dependendo da placa que a gente utiliza. Mas no Arduino é 5 volts, tá bom? O Arduino trabalha com a tensão de operação de 5 volts. As portas digitais elas podem ser configuradas tanto como saída output ou entrada input, tá? Quando utilizado como saída digital, esta vai fornecer 0 ou 5 volts, tá? Então, se a gente colocar alto ou baixo, a gente consegue controlar uma porta digital utilizando a linguagem do Arduino, tá? Aí também existem as saídas analógicas, tá? Aqui nas portas que a gente viu do Arduino, lá em cima, tá? Tem algumas que tem o acento tio aqui, tá vendo? Tio, 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 tá? Então as 5, 6, 9, 10, 11, a 3 aqui ela tem também. O que é isso? Esse tio indica que a gente tem uma porta PWM. PWM, Pulse Width Modulation, ou seja, modulação com largura de pulso. Essas portas elas têm capacidade de simular dados analógicos a partir de dados digitais. Tá? Então, aqui ele fala quais são as portas, elas têm um acento tio interligado a elas para a gente saber quais são portas PWM das digitais, tá bom?
Então, se a gente quiser, por exemplo, fazer com que um LED alcance 50% do brilho, né, ou que o motor gire com 50% da velocidade, a gente utiliza o PWM para poder controlar a voltagem que está sendo enviada, tá? E como que ele simula isso? Ele faz uma média de ação. Por exemplo, o sinal do 0 volts é esse aqui, baixo, e o sinal do 5 volts é esse aqui, mais alto, tá? Então, em cima a gente tem 5 volts, e embaixo a gente tem 0 volts. Com o PWM, para a gente limitar isso a 2,5 volts, o que ele faz é ir para 5, quer dizer, ele vai para 0, depois para 5, depois para 0 de novo muito rápido. Então ele fica numa média de 2,5 volts, e assim a gente consegue meio que imitar um pulso de 2,5 volts, tá? Então ele faz como se fosse uma média, simulando aí uma voltagem, tá bom? Ele consegue fazer isso, o Arduino consegue fazer isso, tá? Quanto às portas analógicas, elas são, elas são interpretadas, tá? Elas conseguem interpretar sinais analógicos e transformar eles em digitais, o que faz com que o Arduino consiga trabalhar com esse tipo de informação. Agora ficou mais claro, né? Para isso, as placas conseguem dividir uma voltagem, dividir uma tensão, em até 1024 partes, tá aqui, tá? Então, o que ele está falando aqui que ele consegue fazer? Então, se a gente tem algum dispositivo enviando 5 volts para uma porta analógica do Arduino, o Arduino ele vai ler isso como se fosse o número 1024, tá? Ele vai imprimir isso para a gente consegue fazer essa leitura. Então, 1024 fica igual a 5 volts e o 0 fica com o próprio 0, tá? Beleza, então se fosse, por exemplo, 2,5 volts, seria metade disso aqui. Então seria aproximadamente 512, tá? Então aqui ele está dando exemplo, né? Utilizando uma placa com 5 volts, estamos falando em 5 sobre 1024, ou seja, o Arduino consegue identificar uma leitura a cada 0,00488 volts, tá? Se, por exemplo, aplicarmos algum pino analógico com uma tensão de 3 volts, o Arduino entende como 3 vezes 1024 sobre 5, e ele vai mostrar o número 614, tá? Mas o número certo seria 614,4. Só que ele vai mostrar 614 porque o Arduino ele só entende números inteiros, tá? Como só entende números inteiros, o mais próximo é a posição 614, tá bom? Então é isso. Temos aqui portas digitais, que vão somente ligado ou desligado. Temos algumas portas digitais que são PWM, que apenas ligando e desligando a gente consegue modular o pulso elétrico e fazer voltagens diferenciadas. Temos também as portas analógicas que conseguem fazer uma leitura de 0 até a tensão de operação da nossa placa, que é 5 volts. Então de 0 a 5 volts a gente faz uma correspondência, tá? Dividido em 1024 partes. Na verdade vai de 0 até 1023, tá? Sendo 0 para 0 volts e 1023 para 5 volts, tá bom? E aí a gente consegue transformar isso num número para poder fazer a operação com o Arduino. Essa imagem aqui ela vai estar disponível lá no Notion, tá? Para quem quiser dar uma olhada com mais atenção na pinagem aqui. Existem vários protocolos, como o I2C, por exemplo, que é algo mais avançado, que a gente não vai ver aí nesse curso por ser mais avançado. Mas tem muita coisa interessante, algumas minúcias que é interessante de olhar nessa placa para poder ter mais afinidade com ela ao longo do curso. É isso, muito obrigado e até a próxima aula.